Havia uma floresta no nordeste do continente americano que os europeus chamavam de Nova França e que os Mohawks chamavam de Akwesashin, o lugar onde a Partridge bate as asas. Uma floresta de pinheiros e bordos e cedros brancos que se estendia do que hoje é o estado de Nova York até as margens do rio São Lourenço, atravessando fronteiras que ainda não existiam porque as nações que habitavam aquela terra não precisavam delas. Os Mohawks eram um dos 5 povos que compunham a Confederação Iroquesa, aquela extraordinária construção política que os historiadores modernos reconhecem como uma das democracias mais sofisticadas que o mundo havia produzido antes do século XVIII. A Confederação Iroquesa tinha uma constituição, a Grande Lei da Paz, transmitida oralmente por gerações, que estabelecia sistemas de representação, de tomada de decisão por consenso, de proteção das minorias dentro do grupo. Alguns historiadores argumentam que os pais fundadores dos Estados Unidos estudaram a Confederação Iroquesa quando desenharam a Constituição Americana. O debate histórico continua, mas o fato da sofisticação política iroquesa é incontestável. Era nesse mundo complexo, estruturado, profundamente humano em suas virtudes e em suas falhas, que nasceu, por volta de 1656, uma menina Mohawk numa aldeia chamada Ossernenon, às margens do rio Mohawk, no que hoje é o estado de Nova York. Seu pai era chefe Mohawk, sua mãe era algonquina, de uma nação diferente, capturada pelos Mohawks numa das guerras intertribais que as pressões da colonização europeia haviam intensificado dramaticamente. Sua mãe havia sido convertida ao catolicismo pelos missionários jesuítas antes de ser capturada, e havia levado sua fé para dentro do mundo Mohawk que a havia absorvido. Uma mulher que carregava 2 mundos, o algonquino e o Mohawk, e que havia acrescentado um terceiro, o cristão. Uma mulher que era, em si mesma, uma fronteira viva. A menina que nasceria dessa união seria literalmente a filha de 2 mundos. E carregaria esse peso e esse dom por toda a sua breve vida. Quando ela tinha 4 anos, a varíola chegou à aldeia de Ossernenon. A varíola era para os povos indígenas da América do Norte o que o Apocalipse era para a imaginação medieval europeia. A morte que não escolhe, que não negocia, que não respeita nem a criança, nem o ancião, nem o guerreiro. As populações indígenas não tinham imunidade para as doenças europeias. Manos e a varíola, em particular, matava com uma eficiência que os europeus que haviam sobrevivido não conseguiam inteiramente imaginar, porque haviam sobrevivido a ela em números que os indígenas não sobreviveriam. A epidemia de varíola, que atingiu Ossernenon em 1660, matou o pai da menina. Matou a mãe algonquina que havia atravessado 2 mundos para chegar ali. Matou o irmão mais novo. A menina de 4 anos sobreviveu, mas a doença deixou suas marcas permanentes no corpo que havia sobrevivido. Sua visão ficou seriamente comprometida. Ela enxergava com dificuldade em ambientes claros, protegia os olhos da luz com a mão, vivia num mundo levemente desfocado que tornava cada rosto que ela conseguia distinguir algo a ser guardado com atenção especial. E seu rosto ficou marcado pelas cicatrizes características da varíola, não horrivelmente desfigurante, mas visivelmente marcado. O corpo como registro da história que havia passado por ele. Os tios maternos adotaram a menina, como mandava o costume Mohawk que garantia que nenhuma criança ficasse sem família, independentemente do que a morte houvesse levado. O tio mais velho, um chefe de prestígio na Confederação, criou-a com o rigor e o cuidado que a posição social da família exigia. A menina cresceu numa casa Mohawk, longa, a Long House, a estrutura comunal de casca de olmo que podia abrigar várias famílias, aprendendo as artes da mulher Mohawk, a tecelagem, o bordado com miçangas, o curtimento do couro, a preparação dos alimentos, o conhecimento das plantas. Ela era boa nisso, muito boa. A mesma concentração que mais tarde os que a conheceram descreveriam como sua qualidade espiritual, mais saliente manifestava-se primeiro nos trabalhos manuais. A atenção total ao que havia para fazer, sem distração, sem pressa, sem o ruído interior que impede tantos de nós de realmente habitar o que estamos fazendo. Mas havia algo em Tekakwitha. Esse era seu nome Mohawk.
antes do batismo, que os que a rodeavam percebiam sem conseguir nomear. Uma qualidade de recolhimento interior que não era timidez, ela não era tímida. Uma qualidade de distância das competições sociais que definiam a vida da aldeia, não por indiferença ao mundo, mas por atenção a alguma outra coisa que a maioria não percebia. Os missionários jesuítas chegaram à região dos Mohawks, em ondas ao longo do século XVII, numa missão que havia sido marcada pelo martírio de 8 jesuítas canadenses, canonizados em 1930, que haviam sido torturados e mortos pelas nações iroquesas nos anos de guerra que antecederam a paz de 1667. O Tratado de Paz entre a Nova França e a Confederação Iroquesa abriu finalmente às aldeias Mohawks a presença missionária regular. Em 1666, Manus Tekakwitha tinha 10 anos. Soldados franceses destruíram Océano numa das últimas campanhas militares antes da paz. A aldeia foi reconstruída alguns quilômetros acima, no local que os Mohawks chamavam de Caughnawaga. E foi nessa nova aldeia que os primeiros missionários jesuítas chegaram para ficar. O jovem padre Jacques de Lamberville chegou a Caughnawaga em 1675. Tekakwitha tinha 19 anos. Já havia recusado o casamento que os tios haviam tentado arranjar, um episódio que revelava a tensão crescente entre ela e as expectativas sociais da aldeia. As mulheres Mohawk casavam cedo, tinham filhos, teciam a continuidade da comunidade pelo casamento e pela maternidade. Tekakwitha havia recusado o pretendente que os tios escolheram com uma firmeza que surpreendeu e irritou a família. Ela não havia sido capaz de explicar por quê. Sabia apenas que havia algo mais, algo que estava esperando, algo que o casamento proposto fecharia antes de acontecer. Quando Jacques de Lamberville chegou e começou a ensinar, Tekakwitha ouviu. Não da maneira educada e distante com que os adultos da aldeia ouviam os padres, com o pragmatismo dos que calculam as vantagens e desvantagens da nova religião no contexto político da relação com os franceses. Ela ouviu de dentro, com o mesmo recolhimento que havia caracterizado sua infância, com a atenção de quem está ouvindo algo que reconhece antes de compreender. Lamberville notou. Os padres jesuítas eram homens treinados para observar, para ler as almas, como Inácio de Loyola os havia ensinado, com a atenção de quem sabe que a graça trabalha de maneiras que só a observação paciente consegue detectar. E o que Lamberville observou em Tekakwitha desconcertou-o com sua clareza. Havia ali uma alma que havia sido preparada por algo que antecedia qualquer instrução que ele pudesse dar. Em 18 de abril de 1676, Páscoa, Jacques de Lamberville batizou Tekakwitha na aldeia de Caughnawaga. Ela recebeu o nome cristão de Kateri, a transliteração Mohawk de Catarina, em homenagem a Catarina de Siena, a mística italiana que também havia sido descrita como uma alma de fogo interior. O nome era uma profecia, mas o batismo não resolveu nada, agravou tudo. Porque numa aldeia Mohawk que vivia as tensões enormes da colonização europeia, que via sua terra sendo progressivamente ocupada, seus jovens guerreiros mortos nas guerras que os europeus trouxeram, suas estruturas políticas e espirituais sendo solapadas, a conversão ao catolicismo era uma traição, não apenas uma escolha religiosa, uma traição política, cultural, identitária. Kateri havia escolhido a religião do inimigo. Havia escolhido o Deus dos que estavam destruindo o mundo Mohawk. Sua vida na aldeia depois do batismo tornou-se insuportável. Os tios retiraram-lhe o alimento nos dias em que ela insistia em não trabalhar, o domingo cristão que ela havia adotado como dia de descanso e oração, incompreensível para a lógica Mohawk. As crianças da aldeia gritavam insultos quando ela passava. Alguém atirou pedras. Alguém a ameaçou com um tomahawk. E então chegou a notícia de uma missão jesuíta a norte, às margens do rio São Lourenço, Kanawake, em território que hoje é Quebec, Canadá. Uma missão para indígenas convertidos, onde cristãos iroqueses e algonquinos viviam juntos sob a proteção dos padres. Um lugar onde ela poderia ser Kateri Tekakwitha, sem que isso fosse uma contradição. Em 1677, com a ajuda de outros cristãos da aldeia, Kateri fugiu de Caughnawaga. A jornada foi de mais de 300 quilômetros, a pé, pelo interior da floresta,
no outono aproximando-se do inverno. Uma jovem mulher com visão comprometida, rosto marcado pela varíola, percorrendo sozinha, com 2 companheiros, 300 quilômetros de floresta do Nordeste americano para chegar a um lugar onde pudesse ser quem havia descoberto que era. Ela chegou a Kanawake, e o lírio que havia crescido numa aldeia em guerra floresceu às margens do São Lourenço. Havia uma mulher às margens do rio São Lourenço que orava na neve, não como penitência extrema, ou não apenas como penitência, como a expressão mais natural de uma interioridade que havia encontrado, finalmente, o espaço exterior adequado para se manifestar. O inverno do Nordeste americano, com seus frios de 40 graus negativos, suas nevascas que apagavam os contornos do mundo, suas noites longas que transformavam a floresta numa catedral de silêncio. Esse inverno não era obstáculo para Kateri Tekakwitha. Era o cenário mais honesto que o mundo havia colocado à sua disposição para aquilo que ela precisava fazer. Ela orava antes do amanhecer, em pé na neve, descalça às vezes, diante da cruz de madeira que havia erguido na floresta próxima à missão de Kanawake, e então caminhava até a capela para a missa das 5 da manhã, a primeira missa do dia, aquela em que os ainda adormecidos entre os fiéis chegavam bocejando, e ela chegava de uma oração que havia durado a noite inteira. Os outros membros da comunidade de Kanawake, Namuva indígenas convertidos de várias nações, com suas próprias práticas espirituais, com suas próprias intensidades de fé, observavam Kateri com uma mistura de admiração e desconcerto, porque havia nela algo que excedia as categorias disponíveis para descrevê-lo. Não era simplesmente uma crente fervorosa. Não era simplesmente uma convertida dedicada. Era outra coisa, algo que os que conviviam com ela tentavam nomear e invariavelmente descreviam com a mesma imagem. Ela parecia habitar um espaço diferente do espaço em que os outros viviam, não ausente, mais presente do que a maioria, mas presente a algo que a maioria não percebia. Seu diretor espiritual, o padre Pierre Cholenek, registrou com a atenção sistemática de um jesuíta treinado para observar o que observou nos anos em que acompanhou Kateri, e o que ele registrou nas cartas que enviou para a Europa e nos documentos que serviram de base para os processos de beatificação e canonização séculos. Depois, era um retrato de uma vida interior de uma intensidade e uma consistência que ele, com toda a sua formação teológica e toda a sua experiência de direção espiritual, reconhecia como excepcional. Havia os êxtases, períodos de oração durante os quais Kateri perdia totalmente o contato com o ambiente físico ao redor, não em transe, não em estado alterado de consciência, mas no estado que os místicos descrevem como absorção, uma presença tão completa ao que está sendo contemplado que o resto simplesmente deixa de registrar. Cholenek descrevia entrar na capela e encontrá-la em oração, completamente imóvel, durante horas, e ao tocá-la levemente no ombro para chamá-la de volta, sentir que estava chamando alguém de uma distância muito maior do que a física sugeria. Havia a penitência, e aqui, como na história de Rosa de Lima, é necessário pausar e pensar com cuidado, porque esse aspecto da vida de Kateri é simultaneamente o mais difícil para a sensibilidade contemporânea e o mais importante para compreender quem ela realmente era. Kateri abraçava formas de penitência corporal que hoje nos perturbam, mas e que devem perturbar, porque a história da espiritualidade está cheia de excessos, que a própria Igreja posteriormente reconheceu como tais. Mas o erro seria interpretar a penitência de Kateri como automortificação ansiosa, ou como resultado de uma psicologia traumatizada pela varíola, pela orfandade, pela rejeição social. Seria projetar sobre ela as categorias psicológicas do século XXI, com uma arrogância histórica, que a história não merece. O que os documentos mostram é algo diferente. Uma mulher que compreendia seu corpo não como inimigo a ser punido, mas como parceiro a ser disciplinado. Que via a penitência não como castigo, mas como educação, como a educação de uma atenção que o mundo moderno perdeu, a atenção ao que é essencial, alcançada pelo desprendimento progressivo do que é periférico.
que abraçava o desconforto físico com a mesma serenidade com que abraçava o frio do inverno, não como sofrimento buscado por si mesmo, mas como o preço natural de uma atenção que não aceita distrações. E havia a beleza. Este aspecto de Kateri Tekakwitha é o que mais surpreende os que encontram sua história pela primeira vez, porque esperamos talvez que a narrativa de uma mulher marcada pela varíola, com visão comprometida, que ora na neve descalça e abraça a penitência corporal, seja uma narrativa de austeridade cinzenta. E em vez disso encontramos uma mulher rodeada de beleza, que a criava, que a buscava, que a via onde os outros não viam. Ela bordava. Os trabalhos de miçangas que havia aprendido na aldeia Mohawk continuavam em Kanawake, mas agora com um refinamento adicional, com padrões que os recebiam descreviam como extraordinariamente belos. Ela fazia presentes para a capela, para as crianças, para os doentes que visitava. Ela decorava a cruz que havia erguido na floresta com trabalhos de miçangas e ramos entretecidos. Ela cantava na missa, nas orações comunitárias, sozinha na floresta, com uma voz que os que ouviram descreveram com a consistência das testemunhas unânimes. A beleza não era para ela uma distração da vida espiritual. Era uma de suas formas. E então havia a doença. Kateri chegou a Kanawake já fragilizada. A varíola havia deixado consequências sistêmicas, além das visíveis na pele e nos olhos. A vida de austeridade que havia escolhido, os invernos orando ao ar livre, o jejum frequente, as longas vigílias, foi exigindo do corpo aquilo que o corpo não tinha reservas para dar. Em 1679, 3 anos após sua chegada a Kanawake, sua saúde começou a declinar de forma séria. Ela não parou, continuou orando, continuou bordando, continuou visitando os doentes da missão, que eram agora ela própria sendo visitada pelos que ela havia visitado. A inversão de papéis que a vida espiritual frequentemente produz, a cuidadora sendo cuidada, a forte sendo sustentada, a que havia dado toda a sua vida recebendo agora o cuidado de uma comunidade que havia aprendido com ela o que o cuidado pode ser. Na quarta-feira de cinzas de 1680-17 de abril, Kateri Tekakwitha perdeu a consciência pela última vez. Tinha 24 anos. 24 anos, a idade em que Rosa de Lima ainda estava nos primeiros anos de sua vida espiritual madura, a idade em que Anchieta ainda estava aprendendo tupi, a idade em que Martinho de Porres estava apenas começando a varrer os corredores do Rosário. E então aconteceu algo que os que estavam presentes relataram com a unanimidade das testemunhas que viram a mesma coisa sem combinação prévia. 15 minutos após a morte de Kateri Tekakwitha, as cicatrizes da varíola desapareceram de seu rosto. Não gradualmente. Não ao longo de horas. Em 15 minutos, o rosto marcado que ela havia carregado por 20 anos, desde a epidemia que havia matado sua família quando ela tinha 4 anos, tornou-se liso. E não apenas liso, os que estavam presentes descreveram o rosto de Kateri morta como extraordinariamente belo, com uma luminosidade que não tinha explicação física. Father Scholenek escreveu imediatamente para a Europa. As testemunhas foram interrogadas. Os relatos foram documentados com o rigor que a Igreja exigia para qualquer afirmação extraordinária. O que aconteceu naquele rosto na tarde de 17 de abril de 1680 não tem explicação física. E a Igreja, com a cautela que a instituição tem cultivado ao longo de séculos de lidar com afirmações extraordinárias, não exigiu que esse evento fosse o fundamento da santidade de Kateri. Há fundamentos mais sólidos e mais acessíveis. 20 anos de vida exemplar, de oração consistente, de serviço fiel, de amor concreto aos que a rodeavam. Mas o rosto transformado permanece na tradição, como o sinal que a vida inteira havia preparado, como a resposta a uma pergunta que o corpo havia carregado desde a infância. O que vale, afinal, sob as cicatrizes? A canonização de Kateri Tekakwitha aconteceu em 21 de outubro de 2012 pelo Papa Bento XVI. Foi a primeira canonização de um indígena norte-americano na história da Igreja Católica. A cerimônia em Roma foi acompanhada por milhares de indígenas norte-americanos,
das nações Mohawk, Huron, Oneida, Algonquin, Ojibwe e dezenas de outras, muitos em trajes tradicionais, muitos percorrendo distâncias enormes para estar presentes naquele momento. E o que esse momento significou, para além da história eclesiástica, para além da teologia da santidade, foi algo que os povos indígenas da América do Norte compreenderam antes de qualquer análise acadêmica poder articular, que a Igreja estava reconhecendo finalmente que a santidade não havia chegado à América do Norte apenas nos navios dos colonizadores, que ela havia nascido aqui, que um rosto acobreado marcado pela varíola, com olhos que mal viam a luz do sol, orando descalço na neve de um inverno do Quebec. Esse rosto havia visto algo que vale a pena ver. Kateri Tekakwitha é hoje a padroeira dos povos indígenas e da ecologia, uma combinação que o Vaticano escolheu com uma sensibilidade que surpreende por sua acuidade, porque a mulher que orava na floresta e via a criação como o espaço mais honesto de encontro com o sagrado é, de fato, a santa mais naturalmente ecológica do calendário cristão. O lírio dos iroqueses, não apesar das cicatrizes, não apesar da visão comprometida, não apesar do frio do inverno do Quebec e dos 300 quilômetros a pé pela floresta e da rejeição da aldeia e dos olhos que mal viam o rosto das pessoas que amava. Por causa de tudo isso, através de tudo isso, com tudo isso, floresceu. E o inverno nunca mais foi apenas inverno.